Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta noite pascal, nós convidamos a todos com muita alegria a assistir esta solene missa da ressurreição, celebrada por Sua Santidade o Papa Pio XII. Então vamos, com o espírito de amor e de recolhimento, acompanhar essa missa e também meditar nestas palavras que o Santo Padre nos dirige hoje, nesta celebração pascal. A missa da ressurreição é aquela que dá sentido a todas as missas e celebrações da Igreja. Pois, como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. De fato, toda missa atualiza o mistério da morte de Cristo na cruz, sua descida aos infernos e sua ressurreição dentre os mortos. Assistir o Papa celebrar essa missa é também algo muito significativo, pois a Igreja Católica encontra seu vínculo de unidade na pessoa do sucessor de São Pedro. Portanto, ver o Papa celebrando a ressurreição nos fomenta a esperança de ver um dia a Igreja Católica ressuscitada. Pio XII, o último Papa válido, é nossa referência de unidade com a verdadeira Igreja de todos os tempos, até que Deus nos dê a graça de restaurar a hierarquia católica e expulsar do templo de Deus os apóstatas que, por dinheiro, entregaram a Igreja nas mãos dos inimigos, como Judas, o traidor. Então, após os ritos iniciais e a proclamação da leitura da primeira carta aos Coríntios no capítulo 5, faz-se a proclamação desta passagem do Evangelho segundo São Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, trouxeram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro, no levantar do sol. E diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Elevando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem, vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo. Sei que buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse.
Venerabiles fratres dilecti fili, Venerados irmãos, diletos dum filhos, divinum redemptorem de triumphata morte resurgentem, enquanto com veneração celebramos o Divino Redentor que hoje ressuscita da morte, vem à nossa mente aquela sentença cheia de sabedoria do apóstolo das nações, escrevendo sobre Cristo. Foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele, com efeito, pelos suplícios que livremente suportou, e derramando até a morte o seu preciosíssimo sangue, expiou os nossos pecados, e redimidos da escravidão, Ele nos restituiu a liberdade dos filhos de Deus. Quando, porém, se ergueu vitorioso do sepulcro, não só alimentou e confirmou a fé dos apóstolos e a nossa, não só pelo seu exemplo nos convidou a caminhar consigo até o céu, e refugindo em seu corpo glorioso nos mostrou algo da futura bem-aventurança, mas derramou também os seus divinos carismas e ordenou à sua igreja, constituída por ele, que a todos os homens que de bom grado obedecessem aos seus preceitos, possa nutrir com a graça suprema e os conduzir à vida nova. Por essa razão, como observa o Dr. Angélico, quanto à eficiência, que é pela virtude divina, tanto a paixão de Cristo quanto a ressurreição são causa da justificação. Mas quando a exemplaridade, a própria paixão e morte de Cristo é causa da remissão da culpa, pela qual morremos ao pecado. E a ressurreição de Cristo, porém, é causa da vida nova que é graça e justiça. Nós, portanto, que ao longo desses dias, especialmente durante a Semana Santa, recordamos as dores e as angústias de Jesus Cristo de forma piedosa e fomos exortados a purificar a nossa alma de todos os nossos pecados, que foram, de fato, a causa da nossa redenção. Hoje, nesta suprema luz da Páscoa e com efusiva alegria, somos chamados àquela reintegração e renovação de vida a que os próprios mistérios celebrados suavissimamente nos impelem. Somos o corpo místico de Cristo. E para onde vai a glória da cabeça? Para lá também é chamado o corpo. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós andemos na novidade de Cristo. E da mesma forma que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, nem a morte não tem domínio sobre ele, assim também, movidos pelo seu exemplo e ajudados pela sua graça, não só nos despojemos do velho homem que se corrompe pelos desejos enganadores, mas também renovemos o nosso espírito e os nossos pensamentos e revistamos-nos do homem novo que é criado segundo Deus na justiça e na santidade da verdade. Essas belíssimas palavras e exortações do apóstolo das nações parecem oportunas às solenidades pascais desse ano sacro, enquanto os cristãos no mundo inteiro, abertos aos tesouros espirituais da Igreja, são chamados não só a expiar seus pecados, não somente a viver uma vida mais perfeita, mas também a se esforçar com empenho para que todos, purificados de suas culpas e despojando-se dos seus erros e falsas opiniões, se aproximem de bom grado e de boa vontade ao único que é caminho, verdade e vida. Digne-se o Divino Redentor, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, assistir-vos sempre com a abundância das suas graças, e seja penhor delas a nossa paterna bênção a você. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Amém. Então, terminada a homilia, o Santo Padre, o Papa Pio XII, nós podemos então, enquanto se canta o credo, fazer esse comentário destas palavras que foram dirigidas a nós
no ano santo de 1950. Então nós podemos perceber que todo o discurso do Papa Pio XII é caracterizado pela insistência na palavra de Deus e na exatidão da doutrina católica. Então você veja aqui que ele nos exorta a esta alegria, nos exorta a esta confiança. Ele nos mostra que Jesus, nosso Senhor, foi entregue pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, como diz o apóstolo na carta aos Romanos. Então, de fato, ele expiou os nossos pecados e nos deu de novo essa liberdade de filhos de Deus. Então é com essa consciência que nós devemos caminhar segundo a nossa vida de católicos. Porque há muitos católicos que se aprisionam. E há muitas maneiras de nós nos aprisionarmos. Não somente nos pecados normais que nós costumamos nos confessar, mas também nós podemos ser prisioneiros da nossa própria inquietação, das nossas preocupações, da nossa tendência de seguir um grupo, de seguir uma seita, ou de nos preocupar com as nossas aparências, com aquilo que as pessoas dizem de nós, com aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Então a ressurreição não só nos confirma na fé, como diz aqui o Santo Padre, o Papa Pio XII, mas também nos leva a uma dimensão superior. Quando nós aprendemos a viver não mais dessas ninharias das coisas pequenas desse mundo, mas nós nos elevamos a uma vida nova que nos conduz ao pensamento da vida do céu. E é isso que falta, infelizmente, na grande maioria dos católicos, principalmente naqueles que se dizem tradicionalistas, porque eles procuram os valores da igreja do passado, mas eles não vivem a espiritualidade católica que a igreja viveu nos tempos anteriores. Então, com isso, eles se tornam pessoas orgulhosas, arrogantes, cheias de si mesmas e ostentando uma doutrina, quando na verdade eles não têm a verdadeira caridade que é capaz de nos unir a Deus através de Cristo crucificado. Então vamos prestar atenção nessas palavras que o Papa Pio XII nos dirige, dizendo que a igreja que foi constituída por Cristo, ela deve dar a todos os homens a graça suprema e ajudá-los a entrar nessa vida nova. Então, de fato, aqui, ele como verdadeiro Papa, nesse ensinamento infalível que ele dá aqui através dessa homilia, portanto, em todos os pronunciamentos em que ele, como pastor supremo da igreja, fala como Papa, ele revela para nós a palavra de Deus e revela a doutrina, portanto, ele nos mostra que é através da igreja que nós entramos nessa verdadeira felicidade, que nós podemos chamar de uma vida nova em Deus. E por isso ele diz também que na medida em que nós podemos purificar a alma dos nossos pecados, através da meditação piedosa de todas as dores, de todas as angústias, de todo o sofrimento de Cristo, nós hoje entramos numa alegria suprema, numa luz pascal, e somos chamados a entrarmos nesse próprio mistério de Cristo, porque nós sofremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e como seu corpo místico, ou seja, fazendo parte da igreja, nós também seremos elevados com Ele, uma vez que nós participamos desta promessa de vivermos a novidade de Cristo ressuscitado, como dizia a carta de São Paulo aos Coríntios, que foi lida na primeira leitura, que diz que nós devemos rejeitar o fermento velho e vivemos essa massa nova, essa estrutura nova do homem novo, que não mais se corrompe, como diz aqui na carta aos Efésios, pelas paixões enganadoras, mas
que se veste de santidade e de verdade. Então é muito interessante aqui percebemos que um verdadeiro Papa, ele sempre nos exorta a vivermos essa santidade, quer dizer, uma vida moral perfeita, e ao mesmo tempo vivemos segundo a verdade. Então, esses dois aspectos, a moral e a fé, fazem parte do ensinamento da Igreja, fazem parte do ensinamento infalível de um Papa verdadeiro. E quem é um verdadeiro cristão, um verdadeiro católico, deve procurar sempre essas duas coisas, esses dois caminhos, uma vez que Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então a citação aqui do Evangelho de São João, muito bem aplicada pelo Papa Pio XII, que nos mostra exatamente isso, que nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho. E através desse caminho nós temos a retidão moral, nós temos a moral que é ensinada pela Igreja Católica e que nos conduz à verdadeira santidade. E Jesus, sendo a verdade, Ele nos transmite sempre a verdade através da sua Igreja. Portanto, um Papa verdadeiro nunca nos ensina o erro nem a mentira. Ao contrário, ele nos exorta a nos despojarmos de todos os erros de opiniões falsas para entrarmos na verdade. E segundo a verdade nós podemos alcançar a vida, esta vida plena que Cristo ressuscitado trouxe para nós. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias adamus, Domino Deo nostro, vere dignum et justum est, ecum et salutare, sequidem Domine omni tempore, sed in hac potissimum die gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolat est Christus, ipse in verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destrucit, et vitam resurgendo reparavit, et fideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine discente. Amen.
Santo, 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 Deus Santo. Venga in misericordia, et Então, neste momento em que nós entramos na parte mais importante da Santa Missa, nós podemos contemplar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para as suas chagas, percebendo os seus sofrimentos, as suas humilhações e até que ponto Ele aceitou esta morte ignominiosa por nosso amor. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Vós sois santo, Senhor, e a vossa glória se estende pelos séculos dos séculos. Amém. Humanity et divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem et libera nos a Nos ensina o Papa Pio XII na sua encíclica Mediator Dei.
o Divino Redentor quis que a vida sacerdotal por ele iniciada em seu corpo mortal, com as suas preces e o seu sacrifício, não cessasse no decorrer dos séculos no seu corpo místico, que é a Igreja. E por isso instituiu um sacerdócio visível para oferecer em toda parte a oblação pura. A Igreja, pois, fiel ao mandato recebido do seu fundador, continua o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, sobretudo com a Sagrada Liturgia, e o faz, em primeiro lugar, no altar, onde o sacrifício da cruz é perpetuamente representado e renovado, com a única diferença no modo de oferecer. Em seguida, com os outros sacramentos, que são instrumentos particulares por meio dos quais os homens participam da sua vida sobrenatural. Por isso, estão longe do verdadeiro e genuíno conceito da liturgia os autores modernos, que, enganados por uma pretensa disciplina mística, ousam afirmar que não nos devemos concentrar no Cristo histórico, mas no Cristo pneumático e glorificado. E chegam ao ponto de querer tirar das igrejas as imagens do Divino Redentor que sofre na cruz. Mas essas falsas opiniões são de todo contrárias à sagrada doutrina tradicional. A Sagrada Liturgia, ademais, nos propõe todo o Cristo nos vários aspectos da sua vida, isto é, Cristo que é o Verbo do Eterno Pai, que nasce da Virgem Mãe de Deus, que nos ensina a verdade, que cura os enfermos, que consola os aflitos, que sofre, que morre e, enfim, que ressuscita triunfante da morte, e que, reinando na glória do céu, nos envia o Espírito Paráclito e vive sempre na sua Igreja. Jesus Cristo, ontem e hoje, Ele por todos os séculos. Amém. E assim chegamos ao fim desta Santa Missa, celebrada pelo Papa Pio XII. Então convido a todos a lembrar sempre deste grande Papa, a escutar o seu magistério e a procurar obedecer-lhe em tudo, seja em matéria de disciplina, ou seja também acolhendo tudo aquilo que ele prescreveu e aquilo que ele aprovou. Porque de fato, ele foi o último Papa verdadeiro da Santa Igreja Católica, o último sucessor de Pedro que legitimamente nos governou neste mundo. Ao mesmo tempo que nós acolhemos o pontificado e todo o magistério do Papa Pio XII, nós devemos também rejeitar todos os impostores que vieram depois dele, ocupando a estrutura da Igreja para fundar a seita do Vaticano II. Rezemos e trabalhemos com todo afinco para que a Igreja possa novamente ter um verdadeiro Papa, que a governe e que a conduza através do magistério infalível, seja no seu ensinamento moral, seja no seu ensinamento da fé. E guardemos no coração esse desejo de que a Igreja possa ressuscitar da morte. Porque assim como Cristo nosso Senhor passou pela cruz, assim também o seu corpo místico está passando agora pelo momento da sua paixão. Mas tenhamos a certeza de que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, assim também a sua Igreja vai levantar triunfante para ser novamente a mestra de todos os povos. Por isso rezemos pela ressurreição da Igreja com o Salmo 101, que diz: Tu, Senhor, levantando, quer dizer, ressuscitando dos mortos, tem piedade de Sião, porque é tempo de ter misericórdia, porque já chegou o tempo. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.